Olá, queridos podcasters, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje nós vamos ter que falar sobre o dilema do futuro do jovem. Um papo aqui, nós vamos tentar conduzir sem ficar com a conversinha de velho, né? Apesar de sermos já quase todos cinquentões aqui. Somos jovens, mas com mais... Fale por vocês. Mais passado do que futuro, mas mesmo assim somos jovens, tá? Vamos encarar essa? Julião? Dan, tudo bem? Tudo bem. Joia, maravilha. Maravilha. E a gente, antes do programa, tava falando de Paul McCartney, né? Que é um cara que... Pois é, aos 80 um jovem também. Anos, aos 80 anos, super jovem, fazendo turnê mundial e tal, enfim. Curiosamente, estávamos nesse papo antes de começar aqui a gravação. Você sabe que é um sonho pra mim chegar nos 81 anos com a energia que ele tem, né? Rapaz, não é isso porque eu e o Paulo fomos assistir o show, estávamos até cutucando o Júlio porque ele não foi, né? Não fui. E impressionante, né, cara? Assim, até o convidado que veio antes, né, o Beto, na semana passada, falou um pouquinho sobre isso. Pô, com o tempo alguns artistas vão envelhecendo, já não alcançam algumas notas e tal. Pô, mas aos 80 e tantos anos, o cara tocar 3 horas seguidas de show, tocar 8 instrumentos diferentes, falar em português com o público, vai no palco, sobe, vai pro piano e tal, enfim. Então nós vamos falar sobre carisma um tema, e humildade também, pois nossa, super em voga. E nós vamos falar sobre isso com esta energia, né? Do Paul McCartney. Bom, a gente vai falar sobre o dilema do futuro jovem. Eu já até comentei, né? Tem um perigo, porque perigo não, talvez uma oportunidade também, né? Porque a gente já não é tão jovem, então a gente não está falando da nossa realidade hoje, mas é uma realidade que a gente passou também, né? Então não é... que o perigo é o quê? Ver aquele papo de velho, né? A gente, tudo mais ou menos meia idade. Aliás, eu acho... Viver de saudosidade. Assim, aliás, eu achava que era meia idade, né? Mas o Danilo falou que a gente vai viver até os 120 anos. Sim, eu acho que a então, perspectiva assim, hoje... Se isso for uma realidade, eu não cheguei na metade. Também é. Por isso, talvez a gente tenha mais futuro do que passado, né, ainda. Mas eu acho que a questão do papo aqui não é nem ficar falando do que vai ser jovem no futuro, etc e tal. Mas eu acho que é um certo dilema que eu vejo hoje, e acho que vocês também acompanham, Paulo, muito no mundo corporativo, você trabalha com muitos jovens lá no escritório, é o quanto eu vejo alguns desses jovens, e aí não vou generalizar, mas também não vou ficar em cima do muro, eu acho que infelizmente é uma porcentagem muito maior do que eu gostaria de ver, o quanto eu vejo desses jovens de idade, de ter pouca idade, ficando velho, antes mesmo de deixar de ser juvenil. Quer dizer, ele nem saiu ainda de uma fase de ser juvenil, menos de 30 anos, o cara já está cansado. E por que eu sinto alguns deles cansados? Por vários motivos, mas tem um principal. É tanta voracidade de querer consumir as coisas, né? Viagens, experiências, música, e assim, é tudo, é tanto acesso e quer absorver tudo tão rápido que o cara fica velho antes de sequer sair da fase jovem. E aí um dos exemplos aqui, aí eu passo a palavra para vocês, é muitas vezes você conversar com um garoto no sentido mais carinhoso da palavra, ou garota de 30 anos de idade que já foi em 30, 40 países. É ruim isso? Não, é maravilhoso, poxa, poder passear. Mas quantas vezes eu já ouvi, nem sei mais para onde eu vou, já conheci tanto país. Mas será que conheceu mesmo? Será que não é uma coisa tão veloz, né? Consumiu tudo tão rápido que não teve tempo nem de degustar, né? Já que a gente está falando aqui de comer o cérebro de Sócrates. Será que não foi muita quantidade e talvez pouca qualidade? Não sei, eu acho que esse é o dilema que eu vejo e que eu proponho a gente trocar uma ideia aqui hoje. Você sabe que isso me fez lembrar a história da música, não a história, a música do Lobão, né? Que ele preferia viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Não é isso aí que ele falava? Acho que é o nome do livro dele, inclusive. Só que o viver 10 anos a 1000 é um pouco da correlação que existe hoje de rede social, de consumo das coisas, né? E a gente já falou em outros episódios. Mas talvez isso, nessa velocidade acelerada, faz com que crie a ansiedade e a vontade de consumir cada vez mais rápido. E consumir cada vez mais rápido e em grandes quantidades não nos permite aprofundar ou não nos permite apreciar a coisa no detalhe, né? Então, às vezes parece coisa de velho, mas não é, porque isso não sai de moda. Apreciar as coisas da natureza, do tipo a magia do nascer do sol, né? A magia de você ver as coisas crescendo, se desenvolvendo e dando frutos, a magia de você ver um filhotinho, né, de um pet virar lá um adolescente, né, virar um adulto e depois passar pela velhice, mas sendo respeitado todos os seus tempos e movimentos, né? Eu acho que
o mundo de hoje está muito nessa vibe do vamos rápido porque a gente tem pressa. Mas pressa de quê? Porque o volume de coisas é grande, então aí eu preciso também acelerar meu passo. Mas será que... É bom, né? Exato. Aí acho que é o ponto para colocar a mesa aqui. Será que o viver intensamente o tempo todo, como se fosse um policial adrenado perseguindo um bandido, será que essa adrenalina o tempo todo, 24 horas por dia, faz bem? Continuando problematizando aqui, eu acho que talvez você até veja mais e conheça mais sobre isso. Hoje existe uma rotatividade muito grande de emprego, né, de trabalho. Isso começou na nossa geração, ainda já é assim, eu acho que isso tem se intensificado bastante também. Porque eu acho que existe aquela ânsia de chegar no cargo, chegar na posição e chegar no salário o mais rápido possível. Por quê? Porque você tem exemplos de pessoas aí de 20 e poucos anos que o cara é milionário e tal, então talvez incentivado por isso. E então acho que existe essa ânsia, né, de não, eu não estou confortável aqui porque eu preciso fazer alguma outra coisa nova, porque eu estou estagnado na carreira, sendo que às vezes você acabou de assumir aquele trabalho, né? Uma vez eu vi uma história, não lembro de onde que é, quem contou essa história, mas que tinha no estacionamento de uma empresa grande, né, tava um rapaz ali, que ele era estagiário, sei lá, e nisso chegou o presidente da empresa, também desceu lá para pegar o carro dele. E daí os dois se encontraram ali, conversaram alguma coisa e o presidente da empresa falou, olha, sabe que eu entrei nessa empresa também há 30 anos atrás como estagiário, na mesma posição que você, e contou rapidamente a história dele lá, no sentido assim, tipo, de incentivar ele. Aí o cara olhou e falou assim, pelo amor de Deus, você acha que eu vou querer ficar 30 anos, levar 30 anos para chegar onde você está? Ou seja, ele não existe mais essa paciência, né? É sempre uma urgência. Cara, eu quero ser o presidente da empresa em 2 anos, né? Eu quero... aliás, uma vez eu fui na academia e o cara estava contando lá que uma pessoa, naquele dia, tinha entregue um plano de carreira para ele, né? Para esse cara. Basicamente o plano de carreira é, daqui a 2 anos eu quero ter o seu emprego. O cara tinha acabado de entrar na empresa. Não, bacana essa ambição, bacana essa vontade, né? Isso é legal. Então, mas aí assim, voltando, nosso papo é conversa, já propus isso, né? Conversas equilibradas sobre a vida. Porque é fato, o mundo está girando mais rápido, né? Não literalmente, mas assim, as coisas acontecem muito mais rápido e existem essas oportunidades realmente. Existe hoje uma oportunidade do cara abrir uma startup e ficar milionário aos 20 e poucos anos de idade. Então, assim, existe isso. A gente não é um saudosismo, né, de não, porque no meu tempo era diferente, era melhor. Não era. Tem muitas coisas que são melhores. E mesmo que fosse, não dá para voltar atrás. Exato. Mas assim, qual que é o equilíbrio de tudo isso? Tá ok. Então, como que a gente aproveita, como que se é possível aproveitar essas oportunidades que a juventude tem, mas sem a ansiedade também de querer conquistar, querer atropelar etapas, querer... e ficar decepcionado porque não conseguiu, né? Isso que seria o pior, né? Eu preciso conhecer 10 países antes dos 25 anos de idade. Cara, tá bom, mas precisa não conseguir, né? E aí? Mas olha que curioso, eu passei uma vez por uma situação, né? Eu estava entrevistando um candidato no mundo corporativo para uma vaga. E era um jovem, devia ter uns 23, 24 anos mais ou menos. Ele falava 5 línguas. Tinha feito um mochilão lá por mais de 20 países. Super esperto, bem apresentável, mas com um ar, assim, um tom meio sou o dono da verdade, né? Arrogante. Para não dizer isso. E aí, na condição de entrevistador, eu tava lá dando corda para ele e ele contando a história dele. Ele tava indo super bem. Aí, um certo ponto, ele virou para mim e falou assim, olha, com tudo isso que eu tenho de bagagem, na posição que eu encarar, se eu não for promovido em 6 meses, não me interessa. Aí eu achei aquilo um pouco ácido, né? E para não perder a elegância, eu falei assim para ele, legal, né? Respeito o seu ponto. Mas para isso, você precisa vencer a barreira de deixar de ser candidato e passar a ser o empregado, ou colaborador escolhido. Né? Excelente resposta. E aí ele congelou e acho que entendeu que, puxa vida, eu já estou numa condição de impor, sendo que eu estou numa condição de ser avaliado, né? Porque eu estou sendo entrevistado, estou concorrendo a uma vaga. E aí ele falou, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Então eu estou trazendo todo esse ponto, porque às vezes o acelerar das coisas, a vantagem da tecnologia, o mundo globalizado, proporciona uma série de vantagens.
né? Proporciona uma série de atalhos, vamos dizer assim. Então você tem condições de ter acesso, tem condições de construir repertório, cultura, informação, enfim. Mas não dá para queimar largada, não dá para queimar o passo a passo, entende? E isso não tem a ver com ser mais velho. Tem a ver com saber respeitar tempos e movimentos, né? Então, você vê, o candidato que tinha uma vantagem competitiva perante os demais candidatos perdeu a chance de conquistar a vaga porque achou que aquilo eu já sou melhor, então tá ganho esse corta, emprego, né? corta E no fim, os outros candidatos porque eu já sou escolhido. Ele foi e tem contratado que ser do ou meu não? jeito. Não, ele não foi contratado. E aí ele não teve nem Esse é o como, né? ponto. Ser Por promovido quê? em 6 meses. Se uma pessoa tem uma crise de ansiedade, mesmo sendo candidato, imagina quando sendo dentro da corporação, né? A dificuldade que a gente ia ter de gerenciar essa pessoa, de lidar com as possíveis frustrações que ele teria por não conseguir respeitar essa questão de amadurecer na posição, fechar um ciclo, né? Gerar valor, gerar uma confirmação de valor no segundo ciclo, para depois buscar mais responsabilidades, crescimento vertical. Eu acho que a gente queima um monte de largada, né? Não, e olha que interessante, porque toda essa bagagem que ele tinha foi construída nessa ânsia de, não, eu preciso ter experiência, ou seja, é uma coisa positiva. E poderia ser muito bem utilizada de forma positiva, né? Porque gerou nele uma necessidade de resposta muito rápida, né? Exatamente. Resultado. Eu notei algumas coisas aqui que eu queria dividir, até pra gente poder... Gostei da expressão que você usou, né? A gente primeiro problematiza continua e depois problematizando. a gente solucioniza. Não sei se... Não, mas depois a gente não é solucionar, porque a gente não veio aqui solucionar nada, mas a gente propõe, né? A gente faz algumas propostas. Mas eu acho que a questão é que hoje você tem uma velocidade, como vocês falaram, de busca por experiências, e que é parte desse mundo que dá muitas opções, oferece muitas opções. Onde está a armadilha? A armadilha está no tempo em que isso ocorre. Porque quando alguém, antes dos 30 anos, já ganhou muito dinheiro, antes dos 30 anos, já visitou muitos lugares, antes dos 30 anos, já fez um monte de curso, antes dos 30 anos, já trabalhou num monte de emprego ou já abriu 2, 3 negócios, experimentou, antes dos 30 anos, já viu diversos conteúdos serem apresentados, o que sobra depois? Né? E aí eu outro dia estava conversando com um cliente, estava falando para ele estava trazendo essa questão da ansiedade, ele se dizia uma pessoa ansiosa, ele dizia, mas eu gosto dessa coisa da velocidade e tal, e eu corro bem, né, na vida. Eu falei, certo, e enquanto você está indo, você consegue enxergar, né, a paisagem? Não, claro, eu vejo as árvores. Aí ele me deu aqui um insight. Eu falei, beleza, você vê as árvores, mas você vê as folhas das árvores? Não, como assim? Você vê as folhas que nascem nas árvores? As flores? Você consegue perceber que as folhas têm tamanhos diferentes? Ou você vê um grande borrão de árvores, simbolicamente? E a conclusão dele foi exatamente essa. Eu vejo um grande borrão de árvores, mas eu não consigo nem perceber os pequenos detalhes dessa paisagem. Eu não aprecio essa paisagem. Porque é tanta correria para chegar logo no lugar que, no fundo, eu não tenho profundidade. Eu tenho uma grande visão generalista. E aonde a gente quer chegar com isso? Quer chegar de novo, e estava demorando para eu evocar isso. Não, aliás, eu vou pegar essa sua frase. Eu acho que o grande problema é justamente isso. Tá bom, você está correndo muito, mas onde você quer chegar com isso? Onde você quer chegar com isso? Né? E o que você está vendo durante essa correria? Um grande borrão de árvores, mas isso não compõe os elementos todos, você não está vendo os detalhes dos elementos. E aí a grande questão, de novo, vai ser evocar a história do equilíbrio. Não é a gente, pelo amor de Deus, e não é a minha proposta, imagino que não seja de vocês, vir aqui... Não é, obviamente, a gente cagar nenhuma regra e muito menos querer dizer que a nossa experiência de vida é a verdade absoluta, mas não é fundamentalmente dizer para nenhum jovem ou para nenhuma pessoa, olha, vá mais devagar na sua vida, bem sossegadinho. Não, aproveite para acelerar quando for a hora. Mas será que a gente tem que acelerar o tempo inteiro? Porque você imagina, se você vai, por exemplo, se alimentar e você come muito rápido, isso aqui tá uma delícia, e você come muito rápido. Bom, primeiro você não aprecia o sabor. Primeiro você não tem tempo de sentir o sabor daquela comida. E depois, se você come muito rápido, você fica empanturrado. Depois você fica ali meio, sabe, sofrendo com aquilo. Então é preciso que a gente se alimente com calma. Não, mas está todo mundo correndo. Sim, tem gente comendo bem rápido. Mas não é porque tem gente fazendo bobagem que eu preciso fazer também. Então a gente pode ir mais devagar. Eu acho que tudo isso são fenômenos sociais, porque antigamente os mais jovens, e nós já tivemos 20 anos, 25,
a gente tinha que conquistar a nossa liberdade. Para sair de casa, a gente tinha que batalhar, né? Me dá a chave de casa, me deixa chegar mais tarde. Hoje parece que tudo é meio de mão beijada. Não, tá aqui, toma a chave de casa. Toma, pode ir. Traz a namorada para dormir aqui. Melhor vocês dormirem aqui do que você ficar na rua. Do ponto de vista lógico, eu entendo. Melhor que vocês durmam aqui do que ficar na rua. Mas e do ponto de vista da conquista, né? Do equilíbrio de você... Do desbravar. Do desbravar. Você nem ter, né, proteção demais, mas também não ter controle demais. Né? Porque por um lado tem proteção, mas por outro lado não desbrava nada. Né? Eu estou exagerando aqui no nada, mas eu acho que é tomar um pouco de cuidado, porque nesse mundo de startups, por exemplo, e de investidores anjo, também você tem uma armadilha nisso. Hoje você tem muito mais recurso disponível para quem quer empreender, mas empreender com o dinheiro dos outros gera outro tipo de comprometimento. E eu vejo muito isso porque eu trabalho com jovens que muitas vezes me trazem, olha, eu abri uma startup, eu abri um negócio e eu peguei o dinheiro de um grupo, de um funding ou de uma venture capital, etc. e tal. Não é a mesma coisa. Quando você tira do seu bolso, eu abri um bar quando eu tinha 23 para 24 anos, e por mais que não tenha sido uma fortuna, eu raspei todo o meu capital. Eu lembro que naquela época eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fazia uma pós-graduação, ou eu abria o bar. E eu decidi abrir o bar, porque eu gostava dessa história de ter experiência prática. Ok, mas no dia que eu abri o bar, eu fiquei zerado do pouco dinheiro que eu tinha. Qual é o nível de comprometimento que você tem com isso quando é do seu bolso que está saindo a coisa? É maior. Ah, mas não é que a pessoa não tenha comprometimento quando o dinheiro é do banco, é do investidor. Ela não tem, ela não precisa ser irresponsável, mas ela não tem o mesmo nível de comprometimento. Sim. Então, o mundo está um pouco mais fácil, né, hoje em dia. E esse mundo fácil, ele é maravilhoso por alguns aspectos, mas ele está gerando uma velocidade que a pessoa não aprecia. E aí é que eu falo, né, desse dilema do futuro jovem. Tem gente ficando velho antes mesmo de deixar de ser juvenil. A pessoa nem saiu ainda da fase juvenil de vida e já está cansado. Já está desesperançoso e já não vê mais grandes perspectivas. Eu atribuo um pouco isso a um excesso de velocidade de experimentação das coisas. Sem dúvida. Vou trazer outro ponto aqui que eu vivi no mundo corporativo com acelerar e queimar processos, né? Queimar etapas. Também dentro de entrevista. Peguei uma pessoa que aparentemente super comunicativa, super resolvida, pelo menos aparentemente. Quando eu dei uma olhada no currículo, a pessoa devia ter por volta de uns 25, 26 anos, mais ou menos. A pessoa passou por 7 empresas distintas. 7. Aí, se você fizer uma conta, ele começou com 19 anos, é no máximo uma por ano. Sim. No máximo. Aí a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, por que você passou por tantas empresas, né? Me explica aí. Ah, porque algumas empresas não falavam a mesma linguagem que eu. Outras empresas não vinham na mesma velocidade que eu gostaria. Em outras empresas eu fiz um trabalho incrível, um projeto incrível e não fui promovido. Então, vocês não me valorizam lá, eu vou procurar em outro lugar, né? E aí, de novo, não fazendo juízo da pessoa, mas entendendo como um case, as pessoas têm uma ansiedade tão grande de crescer rápido, de resolver rápido e de ser reconhecidas muito rapidamente, que nem se dão conta que estão estragando e manchando toda a reputação e toda a história profissional. Sim. Né? Uma pessoa que não para em um emprego, né? não para em uma empresa menos de um ano, não consegue nem fechar um ciclo. Não fecha o ciclo, esse é o ponto. Entendeu? E aí já está buscando um próximo ciclo. Não implementou, avaliou, aprendeu, exato. Reimplementou. E pensando que se eu não encontrei aqui, eu vou encontrar na próxima. Ah, se eu não encontrei aqui, eu vou encontrar na próxima, na outra, né? Então, assim, será que o problema está nas empresas ou talvez o pace da cabeça da pessoa, a forma como ele enxerga o passo a passo esteja muito distante do que a empresa pode oferecer? Porque tem uma curva de amadurecimento, sim, claro. Tem uma curva de desenvolvimento. A gente não pode queimar essa largada, sabe por quê? Se eu coloco alguém que não está pronto para subir um degrau profissional ou para liderar outras pessoas, na verdade eu estou estragando a vida dessa pessoa e de todos os outros que estão juntos. Vou contar uma história não é? Vou contar uma história que ele vai se divertir.
eu acho isso importante. E aí, de novo, a gente vem aqui fazer o quê? Dividir nossas experiências, né? E, de novo, quando a gente erra, e se a gente errar, já falamos tantas vezes e falamos todo o programa, porque acho que isso é muito importante. Não temos comprometimento com o erro. Erramos, a gente vem e corrige. Mas eu vou contar aqui uma coisa importante que é fazer bobagem, errar na fase certa, na fase onde a consequência do erro é gerenciável. Entro eu para trabalhar na Hillblind aos meus 19 para 20 anos, contratado por esta criatura que estava falando agora há pouco, chamada Pailu. O dia que me chamaram para fazer a entrevista, né, e eu queria muito trabalhar lá, eu sonhava em trabalhar nessa empresa, porque eu já estava no mercado de vendas de bebidas alcoólicas, numa outra empresa mais popular, via o catálogo da Hillblind e ficava doido, uma série de produtos super legais e tal. Fui lá um dia, parei na porta, numa época que você ainda ia até a recepção das empresas, né? Hoje as empresas, a maioria, ficam em prédios comerciais que você não passa da recepção do térreo, né? Bom, a Hillblind ficava lá num... Não sei nem como chamar aquilo, era um prédio meio casa, né? Na região do Morumbi, aqui na cidade, lá na cidade de São Paulo. Bom, me inscrevi e tal, um dia me chamaram para entrevista. E aí me disseram, você vai ser entrevistado pelo Pailu. Aí claro que eu imaginei que ia ser um senhor todo de branco, cheio de conchas e colares. Com chapéu branco, com uma pena. Charuto, alguma coisa assim. Bom, aí Pailu chega de terno e gravata, mais a Roseli, que era a gestora na época também, né? Uma lemanzona, né? Assim, uma loira de olho azulão, assim, impunha respeito. Bom, mas lá fui eu porque eu queria trabalhar lá. Passei no processo e tal. E começamos a trabalhar, era um trabalho de vendedor e tínhamos que negociar muitas vezes com bares, restaurantes, era um trabalho do que hoje chamaríamos mais até de trade market, né? Porque o nosso foco nem era tanto volume, a gente atendia bares, restaurantes, baladas premium para potencializar as marcas. Estamos falando aqui de, me ajuda a lembrar, Smirnoff, na época JB, né? Não tinha Johnny Walker ainda, né? Exato, JB, Reserve, enfim, Baileys, né? Que começou a ser trabalhado na época e por aí vai. Bom, e Smirnoff, né, que talvez era um dos grandes carros-chefes, era uma vodka importante e tal. E aí nós íamos muitas vezes falar com os restaurantes e com os bares para fazer festas, para fazer eventos, para divulgar as marcas nesses lugares que os clientes também já tinham uma boa imagem. E aí um dia ia abrir um restaurante de um grupo de casas noturnas e bares e restaurantes importante. E esse estabelecimento... Bem formador de opinião, Lê. Bem formador de opinião. E o estabelecimento novo que ia abrir ia se chamar Companhia Asiática. Inclusive ia ter uma coisa diferente, que era atrás do bar, né? Ia ter um aquário gigante com tubarões, assim, tubarões menores, mas tubarões mesmo e tal. Bom, bacana. Vamos lá negociar com o seu Serafim. Pailu já conhecia e eu ia como um jovem vendedor fazer uma primeira negociação. Não conhecia o seu Serafim, mas estava cheio de vontade de mostrar serviço. E nós fomos lá para negociar a inauguração desse lugar. O que era negociar a inauguração? Você tentar fazer um contrato de exclusividade para suas marcas, uma boa visibilidade das marcas no bar, por algum material promocional, em troca de dar alguma coisa para esse lugar, que na maioria das vezes era produto. Né? Então, os produtos para ele fazer uma inauguração, para ele servir ali uísque e tal. E ele contou para a gente que ele queria servir uísque e queria servir caipirosca, e que até para agilizar, né, o processo, ele já ia deixar meio que pronto né, a mistura ali do álcool, da bebida alcoólica com o limão ou com o que fosse, o gelo e tal, e ele ia servindo ali nos copos, porque inauguração passam dezenas de pessoas. O jovem profissional, aos 19 para 20 anos, pensou o quê? Smirnoff tem um valor, vamos dar um exemplo aqui, um valor 10. Nós tínhamos um outro produto que era uma cachaça premium chamada Berro d'Água, que eu acho até hoje esse nome lindíssimo, né? Não era premium, né? Era uma cachaça. Então, você vê, mas eu era jovem, eu achava que era uma cachaça premium, porque o rótulo era bonito, a garrafa era diferente de uma 51, de um velho barreiro e tal, então eu achava que era premium. Eu não conhecia ainda direito o portfólio. Eu quis mostrar serviço para o Pailu. O que eu propus? Virei para o seu Serafim e falei... Não, peraí, teve uma história antes. Virei para o Pailu e falei, Pailu, vamos levar um contrato X propondo para ele esse negócio. Se ele não aceitar, a gente já leva um outro Y, né, na maleta, a gente andava com pasta, e a gente fala, tá bom, se eu não aceitou esse, então vamos fazer esse aqui. Aí primeira porrada que eu já tomo, porrada no bom sentido, você tá louco? Você vai levar um contrato, aí o cara não aceita, você já leva outro pronto. Mas para mim, aquilo era praticidade, falta de experiência. Tudo bem aos 19, 20 anos você fazer uma bobagem dessa, porque você tem alguém que te protege. E nós estamos falando de uma negociação pequena. Imagina fazer uma bobagem dessa aos 28, mas já numa posição, por exemplo, de diretor, de CEO de um negócio. É exponencial a bobagem. Aí, beleza, me convenceu que era melhor levar uma proposta que a gente considerasse
possível dele aceitar e fazer uma negociação na hora. Bom, mas aí na hora ele estava pedindo, né, para encerrar a conversa que já está ficando longa, ele pediu ali uma quantidade de produtos e eu pensei, pô, mas se a gente for servir Smirnoff, custa, sei lá, vou dar um exemplo, 10 a caixa, e ele precisa de 10 caixas, nós vamos gastar 100. A berro d'água custa 5. E para mim era tudo a mesma coisa, porque eu não bebia destilado. Então, vodka e cachaça era tudo igual, tudo fazia caipirinha. Então eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, já que o senhor vai preparar tudo por debaixo do balcão, tipo um ponche, e só vai servir, então eu proponho a gente fazer com berro d'água, e aí eu te dou as 10 caixas, sei lá quantas caixas ele queria, e tá tudo fechado porque ninguém vai ver que é com berro d'água. Porque na minha cabeça eu não sabia da diferença. Mas eu lembro claramente da cena. Imagina que eu tô aqui, eu sou o seu Serafim e eu era o Pailu, e você era o Danilo. O seu Serafim me escutou, fingiu que eu não existia, olhou pro Pailu e falou assim, é ele que vai me atender? Nós podemos conversar aqui, né, entre dois profissionais? E eu fiquei indignado, tipo, quem é esse velho pra... Porque ele já era um senhor, né? Quem é... Desdenhando, então quem é esse velho pra me desdenhar desse jeito? E aí o Pailu fez assim com o braço, sabe? Literalmente me pôs de lado. Então, sim, quantas caixas de vodka? Aí ferrei o Pailu, né? Porque ele foi obrigado a dar todas as caixas de vodka que o homem queria. Onde é que eu quero chegar com essa história? Fazer uma bobagem dessa aos 20 anos é adequado. Por quê? Faz parte da curva de desenvolvimento. Faz parte do tempo, faz parte de tomar porrada, de aprender. E o dano que isso vai causar é mínimo. Agora, quando as pessoas aceleram muito e não passam por essa fase, e eu fiquei indignado, fui discutir com ele, pô, o que eu fiz de errado? Pô, eu pensei que nós íamos gastar a metade, nossa verba já era pouca e tal. Você não conhecia o portfólio. Mas qual a diferença entre vodka e cachaça? Enorme! 2 produtos feitos com ingredientes diferentes. Para mim era tudo um líquido transparente que tinha álcool. Não faz caipirinha com vodka e com cachaça? Negligenciou também o perfil do PDV, né? Claro, isso, não pensei no exatamente, cliente, não pensou pensei nele, no perfil do não cliente. ouviu. Cara, mas eu humildemente vou dizer aqui que depois eu me tornei um dos melhores negociadores e profissionais dessa área, mas porque eu fiz bobagem na hora certa. Porque eu fiz cagada na hora certa. Agora, se numa dessa, mudando agora para o nosso tema, eu já tô ali acelerando, não, eu já quero virar supervisor, não sei o quê, e na ânsia de quererem me manter, me deixam ser supervisor, e eu começo a fazer cagadas nesse nível, porém agora com uma equipe por baixo, você imagina o tamanho do dano? É por isso que as coisas têm o seu tempo. E elas não precisam nem ser vagarosas a ponto de se tornar um tédio. E, a gente fazia coisas legais, tinha uma dinâmica, mas elas não podem ser aceleradas. Então, assim, se tem algum jovem, estou falando aqui de pessoas de 20 anos, 18, né, nos escutando, ou mesmo pode ser que tenham pessoas de 40, mas que estão querendo acelerar, fazer coisas de 60. Claro que o que se faz aos 60, 40 também está mudando, mas tem coisas que têm o seu tempo natural. Deixa a experiência acontecer naturalmente. Não segura, mas não acelera demais. Porque essas bobagens sendo feitas na hora certa, elas geram um aprendizado sólido e o dano delas é gerenciável. E eu tô vendo muita gente ficando velha ainda numa fase juvenil. E Pailu, desculpa, viu? Olha, ainda bem que não aconteceu nada de mais grave, hein? Que bom, mas você viu que marcou mais para ele do que para mim, né? Marcou, virou um grande aprendizado. Mas eu acho que um dos equilíbrios que tem aí é de aproveitar o que você tem. Então, por exemplo, você tem um trabalho lá que ele está te proporcionando experiência. Cara, experiência não tem como acelerar a experiência. Assim, é lógico, você pode se colocar à disposição para que a experiência ela venha, mas tem coisas que você leva 5 anos, 10 anos para aprender. E, cara, é isso que se leva. Né? Não tem coisas que não tem como acelerar ali. E também está aberto para oportunidades. Né? Então, assim, hoje existem muitas oportunidades. Eu acho que a gente tem que estar realmente disposto e aproveitar essas oportunidades, mas sem também aproveitar aquilo que tem. Porque senão você cria essa insatisfação. Fala, não, eu quero aproveitar as oportunidades que tem na minha vida, mas eu estou fazendo alguma coisa aqui, estou fazendo um bom trabalho, mas estou de olho em tudo que está acontecendo. Quero achar outras coisas, porque isso aqui não vai ser meu futuro. E deixo de aproveitar as experiências que estão acontecendo ali, naquilo que você tem. Né? Então, eu acho que isso cria ansiedade também, né? De sempre ter uma insatisfação com aquilo, com o estado atual. Estou nessa empresa, estou ganhando pouco, estou como estagiário, não estou vendo perspectiva de futuro. Você está aprendendo como estagiário, aproveite. Quanto tempo é esse futuro, né? Que nem o cara lá, no futuro, 6 meses.
que ele falou para você lá, o candidato? Se eu não for promovido, não me serve a empresa. Que legal que ele está olhando para o futuro, mas espera lá, qual o tempo, né, que ele está deixando que esse futuro seja construído com naturalidade? 6 meses? Já ser promovido? No contexto daquela empresa, isso era irreal. E aí a falta, né, de leitura, de contexto, me parece muito perigoso. Eu lembrei, na hora que você estava falando dessa correria, eu lembrei de um conto do Tolstói, eu não lembro onde está escrito isso, e que não se aplica exatamente para a juventude, mas se aplica para esse contexto que a gente está falando, né? Que eu acho que tem muito jovem querendo ficar velho mais cedo, então está cometendo os erros dos velhos, né? E esse conto do Tolstói é mais ou menos o seguinte: tinha um determinado cara que ele tinha uma terra muito grande, ele estava negociando lá com outro cara para comprar, e esse comprador, né, ele queria, né, comprar tudo aquilo ali, porque tal. Aí o vendedor falou o seguinte, faz o seguinte, você sai andando e até onde você chegar, a terra é sua. Só que você tem que estar aqui de volta até o sol se pôr. Ah, isso é legal, hein? Você viu essa história, não? Você tá falando, eu tô relembrando, mas não lembro do final. E então a ideia era essa, falou, não, vamos acertar por esse valor aqui que você está me pagando, você vai andando, até onde você conseguir chegar, toda a terra que você pisar lá é sua, mas você tem que chegar aqui antes do pôr do sol. Aí o cara sai correndo, o cara sai correndo igual louco, né, falou, não, cara, vou chegar longe, né, e ele vai indo, né. Aí ele olha, começa a ver o sol se pondo, começando a se pôr ali, fala, cara, acho que dá para ir mais um pouquinho. Aí ele vai mais um pouquinho, aí o sol tá quase chegando ali, ele fala, acho que é hora de voltar agora. Assim, depois assim, mas no limite, né? Daí ele volta no gás, né? Volta no gás porque ele tinha que chegar lá, só que ele tinha andado muito, ele tinha ido muito longe. Aí ele volta, dá o máximo que ele tem, na hora que chega aos pés do cara lá, ele cai morto, de tanto que ele tinha corrido. Não aproveitou. E daí a conclusão dele falou, olha, quanta terra que esse cara precisava para poder viver, a gente nunca vai saber. Mas para morrer, ele precisa só de um espacinho aqui, ó, de 2 por 80 aqui. Sabe que isso lembra muito, e eu acho que essa ânsia está sendo também transmitida para pessoas mais velhas, né? Mais velhas, que eu digo mais de 40, 50 anos, eu convivo, nós todos aqui convivemos com públicos de todas as idades, porque os nossos negócios não são restritivos, né? Por idade, nem você com a arquitetura, nem você com a questão das vendas, nem eu com a parte do treinamento. E eu tenho visto isso também em pessoas de 50, 60, às vezes até 70 anos, essa pressa, né, sendo contaminada. E isso me lembra, cara, uma frase muito doída, assim, muito triste, que diz que há algumas pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro. E eu tô pensando numa pessoa aqui agora que, sim, tudo é dinheiro, tudo é ferro e fogo, tudo, para ele tudo, para os outros nada. Né? Quando é ele que tem que cumprir, tudo é interpretativo. Veja bem, o contrato aqui é interpretativo. Mas quando é para o outro cumprir, não, aí agora vamos ver aqui. E é isso, eu acho que às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque a gente vai sendo contaminado por esse mundo muito veloz. Eu tenho que ganhar. Ganhar para quê? Porque você tem razão, né? Eu não sei quanto esse cara precisava de terra para ser feliz, mas para morrer ele precisou basicamente só do chão debaixo dos pés dele. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Equilíbrio, né? E aí eu acho que o mundo hoje ele está assim desequilibrado. Eu acho que a gente passa por um período de transformação, já falamos aqui várias vezes, né, em episódios. Eu tenho dado muito curso e palestra sobre gestão das mudanças, mas no sentido da gente perceber esse mundo cada vez mais veloz e precisar ter algum tipo de mecanismo para saber lidar com isso. É um mundo que sim se transforma nas regras sociais. Eu acho que uma regra social que mudou bastante nos últimos anos, quiçá talvez nos últimos 20 anos, é que hoje a gente tem muito mais espaço para questionar do que a gente tem talvez às vezes obrigação de implementar. Então todo mundo tem espaço para questionar. Esse próprio curso de gestão das mudanças. Outro dia fiz uma aula, acho que foi no final do ano passado, fiz uma aula, como é que se diz? Beneficente, para um projeto, para 2 projetos lá. E o tema chamava Gestão das Mudanças. 3 pessoas, pelo menos, vieram falar para mim, não, mas porque esse tema não é bom, não sei o quê, não sei o que lá. Fiquei pensando, o que esse cara implementou? Por que ele não foi lá e fez, né? E, cara, sim, gente de 60 anos, gente de 40, gente de 20. Sim, e numa postura meio esquisita, assim, não é, oi, você me dá licença, eu posso fazer uma sugestão? Não é assim, olha, esse tema não é bom,
Né? Esse tema você deveria ter feito assim, essa... vai lá e faz, criatura. Em vez de criticar o que eu estou fazendo, por que você não vai lá e faz? Né? Aquela história da fila, né? Dos que querem dar sugestão, enorme. Fila dos que querem criticar, enorme. Fila dos que querem fazer, tem 2 pessoas. Né? Mas bom, vamos lá. Hoje tem espaço para questionar. Antigamente, quando a gente começou a trabalhar, a gente primeiro escutava, aprendia, fazia bobagem, aprendia como fazer o certo, depois a gente começava a questionar melhorias. Talvez demorava tempo demais para a gente melhorar? Talvez. Hoje em dia, talvez a gente possa melhorar mais rápido com essa história do pivotar, né, das startups. R rápido, corrija rápido. Mas o R rápido não é R fazendo qualquer merda. Pensa um pouco antes, planeja. E aí o que eu acho que muda também é que a gente hoje tem muito mais espaço para gritar os nossos direitos, isso em qualquer idade, mas a gente está cada vez com menos espaço para falar dos nossos deveres. Então a gente grita os nossos direitos e sussurra os nossos deveres. O mundo está transformando e questionar é bom? Questionar é bom. Mas não dá para a gente ficar questionando o tempo inteiro sem propor soluções. Ah, esse título é ruim. Qual é a sua sugestão? Você não quer ir lá tentar implementar para ver como é que funciona? Todo mundo propõe, todo mundo sugere, todo mundo critica, mas quem é que implementa? Você tem um conceito desse. Você falou, não sei se foi numa conversa Sim. de bastidores, num programa, né, sobre isso. Não, minha vida toda na liderança de pessoas, eu sempre procurei transferir o aprendizado que eu tive enquanto liderado, né, para que essas pessoas que hoje que eram lideradas pudessem, quando na posição de líder, fazer uma diferença. O que eu quero trazer com isso? Quando a gente está numa situação de novidade ou de mudança que traz um desconforto, a primeira reação do ser humano é a repulsa, a resistência. E tá tudo bem. Mas quando você traz a negatividade para qualquer assunto que for, mesmo sem ter passado pela experiência, ou mesmo sem saber nem do que se trata, e já coloca a resistência, você não está agregando nada. E não tem problema você criticar, não tem problema fazer os embates, desde que você tenha um olhar de que o que eu vou colocar à mesa ajuda a edificar algo, porque se for só para destruir, melhor não abrir a boca, né? Então, assim, se estamos olhando pelo coletivo, qual é a minha contribuição nesse negócio? Você pode dizer, olha, essa proposta não é boa. Beleza, pode não ser. E qual é a sua sugestão para ser boa ou para modificá-la? Ah, não tenho. Pô, mas você só tem crítica. Então, se você só tem crítica, você não está agregando nada. Né? E como é que você vai ajudar na contribuição? Então, você como indivíduo, a gente falou isso em outro episódio, né? Na individualidade para depois trabalhar a coletividade. Se eu não consigo agregar nenhum tipo de valor, eu só consigo agregar uma crítica, eu só consigo dizer e apontar dedos para você daquilo que não está bom, beleza. E o que pode ser bom? Se não tem, não abra a boca. E esse mundo de transformação, ele é perigoso para todo mundo, né? Para quem está propondo a transformação e para quem está sendo atropelado por ela. Outro dia eu estava com uma cliente que estava me dizendo que, não lembro se era o namorado, o marido, enfim, o segundo, o terceiro marido, não me recordo, mas tinha um filho trans, né? Tinha proposto e tinha declarado a mudança de sexo. Até aí de gênero, né? No caso nem de sexo, porque não havia feito, acho que nenhuma cirurgia, mas havia declarado uma mudança de gênero. E até aí tudo bem. O que estava acontecendo é que essa pessoa, essa mulher, às vezes, quando ia falar com agora a filha, né, desse companheiro, às vezes se enganava, porque conheceu ela como menino, e agora que ela se declara menina, ele às vezes se confundia e dizia, viu, mas ele não sei o quê. E ela falava, não é ele, é ela, a pessoa que mudou de gênero. Onde é que eu quero chegar com isso? Essa pessoa estava me relatando uma tristeza pela forma violenta como a moça, agora, né, dava bronca nela quando ela se enganava, às vezes, e chamava ainda ela pelo pronome masculino. Mas ela dizia, não é que eu não aceito a mudança de gênero, é que eu a conheci sendo ele. A minha mente, ainda às vezes, simplesmente, e acho que não houve uma mudança física tão intensa, né, a ponto de... Sim, não é que a pessoa agora é uma mulher perfeita, ela ainda está num visual que eu vou chamar de andrógeno aqui por uma outra palavra,
Então, nem visualmente ele ainda não se acostumou a vê-la como uma mulher. Imagine então o hábito, me parece que eles devem ter tido alguns anos de convivência até ela fazer a troca de gênero. E ela me falou, às vezes eu me engano, eu me refiro a ela como ele. Falou, só que eu comecei a tomar umas broncas e tomei umas 2, 3 broncas dela agora em público que me deixou ofendida. Porque eu não citei, né, eu não falei sobre esta pessoa no pronome masculino porque eu não aceito a transição de gênero. Eu falei por um erro de hábito. Mas a forma como eu fui tratada, a humilhação que eu recebi, era como se eu tivesse, sabe assim, fazendo de propósito. E onde é que eu quero chegar com isso? Que sim, os mais jovens que estão propondo mais liberdade precisam também ter um pouco mais de cuidado, que o tempo de mudança, ele existe. E para quem a vida inteira cresceu num mundo onde existia homem e mulher, e quem nascia homem terminava homem, quem nascia mulher terminava mulher, não tinha nem legislação que permitisse a mudança. Depois vieram as primeiras figuras como a Roberta Close, quando nós éramos criança. É uma das primeiras vezes que eu lembro de ouvir falar de um homem que fez uma cirurgia para se tornar mulher, por exemplo, né? que retirou fisicamente o pênis e fez um tratamento hormonal, etc. e tal. Mas aquilo era um episódio absolutamente esporádico, né? Não lembro de muitas outras figuras. A Rogéria, por exemplo, a gente sabia que era um homem biológico se vestindo de mulher, porque ele não tinha feito a cirurgia e tantas outras, travestis e tal. Hoje isso é mais comum? Sim, é mais comum para quem já nasceu nos anos 2000. Para nós que nascemos no século passado, é uma transgressão, é uma mudança. Mesmo que a gente aceite, o nosso hábito ainda precisa ser trabalhado. E eu acho que a violência com que algumas pessoas que estão se habituando, a violência que elas recebem é um pouquinho perigosa. Eu acho que, mais uma vez, eu convido aqui os jovens a terem um pouco de paciência com as pessoas mais velhas. Não é ver uma pessoa mais velha, por exemplo, tendo um ato de preconceito e dizer, tudo bem, deixa ele ser preconceituoso porque ele é velho. Não se trata disso. Vamos ter paciência para ensinar esta pessoa que o mundo mudou. Porque senão, simplesmente enfiar o dedo na cara e falar seu velho, sua velha, preconceituoso, etc., eu acho que é trocar uma violência por outra. E aí, de novo, essa coisa da aceleração, né? Eu já me acostumei, eu já mudei minha cabeça e tal. Ótimo, você fez isso. Mas há pessoas que precisam lutar contra 50, 60 anos de um hábito para se acostumar com um mundo novo que trocou em 10. Calma. Tenha generosidade, tenha paciência com o tempo, né? O tempo das coisas. Então, não é simples. Posso contar mais uma história? Que eu tô contador de história aqui. A última história, ela foi bem comigo. Bom, como vocês sabem, eu dou treinamento. Uma vez eu estava com o programa Teto, que é um programa chileno que constrói casas super paliativas. Na verdade, é um quadrado de 16 metros quadrados, né? Mas um pouco mais estruturado para pessoas que moravam, às vezes, numa favela, num barraco e perderam isso numa enchente ou num desalojamento e tal. E eu fui fazer o programa de liderança e ali quase todos eram mais novos do que 25 anos. Inclusive, na época, quem estava na posição de presidência, os diretores, todos tinham menos de 25 anos. E aí um dia, num workshop sobre liderança situacional, eu usei o filme Do Que as Mulheres Gostam para falar de um perfil de liderança e bem a cena que a Ellen Hunt está chegando na agência nova para ser a nova criativa e tal, e ela dá um kit com vários produtos femininos para as pessoas pensarem em campanhas, porque aquela agência, não sei se já contei essa história aqui no podcast, mas enfim, porque aquela agência não tinha nenhuma marca de produto feminino, né, com a conta ali. Pois bem, aí eu mostro a cena, porque ela aplica ali um determinado estilo de liderança. Mas o que aconteceu foi que entre os produtos que ela pôs ali na caixa, todos eles supostamente direcionados ao público feminino, tinha um cartão de crédito. Eu mesmo nunca enalteci isso, mas naquele dia com o pessoal do Teto, eu estava mais relaxado, estava mais tranquilo. Eu lembro que eu estava mudando para o interior naquele final de semana. Eu brinquei, eu fiz uma brincadeira do tipo, ei, vocês viram que entre os produtos femininos tinha um cartão de crédito? Idiotice, não precisava categorizar isso. Mas eu cometi essa falha, esse erro, fui machista. Rapaz, mas eu apanhei naquele dia, porque a cara, na hora que eu fiz a piada, a cara assim da turma mudou, homens e mulheres, mudou. Aí eu falei, ixi, mandei mal, né? E pensei, para que eu fui falar isso? Eu nunca falo desse item quando eu faço esse treinamento usando esse vídeo, bom, enfim. E aí uma das pessoas pediu a palavra e falou assim, eu não entendi por que você
enalteceu a questão do cartão de crédito especificamente para mulheres. Eu, não, porque estava no vídeo. Sim, mas por que você fez questão de enaltecer? Não, vocês têm razão, eu errei. Não... Bom, mas aí me cutucaram, me bateram e eu tive que aprender a apanhar calado de um bando de garotos e garotas porque eu errei. Pois bem, só que eles começaram a passar do ponto. Ia me cutucar e eu fiquei quietinho. Acabou o treinamento, beleza, tal. Dada mais 3 ou 4 semanas, eu voltei para mais um módulo. Mas antes de abrir o módulo, eu falei para eles, pessoal, olha só, eu quero dizer para vocês que eu refleti muito sobre o que aconteceu. Realmente não tinha por que fazer aquela piada, não tinha nem por que, não foi nenhuma piada, não tinha por que enaltecer aquela colocação. Eu pedi desculpa, eu falei para vocês que eu sabia que eu podia fazer melhor do que aquilo, a lição aprendida, mas vocês ficaram me batendo até o final do workshop. Por que vocês fizeram isso? Aí, silêncio. Falei assim, olha só, turma, sabe o que aconteceu ali? Vocês saíram gritando verdades para mim, mas vocês não propuseram nenhuma solução. Vocês não perguntaram para mim se eu queria fazer algum curso sobre como ser menos machista. Vocês não ensinaram para mim nenhuma técnica, nada. Vocês só me bateram. E eu aguentei calado, porque eu havia errado. O fato é que vocês ficaram rabugentos antes mesmo de proporem uma solução. Vocês não propuseram solução nenhuma de como eu poderia melhorar. De maneira rabugenta, ficaram martelando em cima de mim e vocês viraram os preconceituosos do qual vocês me acusaram de ter sido. E é disso que se trata. Eu acho que esse é um bom exemplo do que a gente está falando, que é esse dilema da gente ficar velho antes mesmo de deixar de ser juvenil. Um bando de garotos e garotas que mal tinham saído do período de aprendizado, me acusando de algo que é fato, eu tinha errado, mas não propondo nada. Sabe por que eles não estavam propondo nada? Porque não tinha nada para propor. Eles não tinham bagagem para propor. Eles só enxergaram o meu erro, mas eles não tinham repertório para propor nada. Porque eu acho que hoje tem essa ansiedade de já querer apontar o dedo sem antes ter aprendido. Mas aí entra meu ponto, Dan, que é assim, se as pessoas tivessem a paciência para aprender e respeitar o tempo, para agregar bagagem, numa situação como a sua, poderia ter um comentário ácido, porque toda ação tem uma reação. Claro. Perfeito. Mas pense o seguinte, quando você faz uma reação sobre uma ação que não agradou, pensa nisso. O que eu posso agregar para aquela pessoa que, se ela fez inocentemente, cometeu um erro, como é que eu posso ajudá-la a ela não repetir mais? Mas eu ficar batendo nela, e insistindo nessa história, e inflamando com outros, aonde eu quero chegar? Em lugar nenhum. O que você tá eu quero chegar num caos, né? E o caos vai trazer algum benefício para alguém? Provavelmente não. Eu quero punir aquele cara que errou até ele sangrar, né? Não, mas qual que é o objetivo final disso? Não é a ideia então era matar o Danilo? Isso. Porque ele errou? Beleza, se era isso, tá bom, então segue em frente. Ou era ganhar um aliado, né, na melhoria dessa postura menos machista. E aí, engraçado que depois desse episódio, gerou até um vídeo que eu gravei na época sobre a diferença entre o ignorante e o preconceituoso. Porque eu falei pra eles, de tanto apanhar de vocês naquele dia, eu aprendi a diferença entre o preconceituoso e o ignorante. O ignorante é o indivíduo que comete um erro por ignorância. Uma vez alertado, ele ganha essa consciência e ele diz, opa, mudei. Se ele já mudou, ele merece continuar apanhando? Claro que não. Ele pode até ter que passar um período ali de punição, vamos tem falar. Tem uma segunda chance, né? Mas você não precisa ficar mais batendo nele. Agora, o preconceituoso é aquele que você alerta ele que ele está cometendo um crime ou ele está machucando alguém e ele diz, não me importo. Isso não me afeta, não me sensibiliza a dor do outro. Opa, o que você faz com o preconceituoso? Você contém ele. Você manda prender, se for um crime, né, previsto em lei, ou você simplesmente isola ele do grupo, porque ele não se importa com a dor que ele está causando. Mas você não pode tratar o ignorante e o preconceituoso do mesmo jeito. O ignorante é aquele que, uma vez que aprendeu, mudou. O preconceituoso é aquele que não quer aprender. E aí eu acho que quando a pessoa está nessa vertente que a gente está falando aqui, né, desse dilema de ficar velho antes mesmo de ficar juvenil, pode ficar muito cheio de soberba, pode acelerar muito a coisa e acabar não aprendendo com consistência o que tem que aprender e acabar tratando o ignorante do mesmo jeito que tem que se tratar o preconceituoso. E aí invertem-se os papéis. Né? Aquele que errou passa a ser a vítima. E aquele que viu o erro passa a ser agora o algoz que fica machucando o outro. Eu tenho visto muito isso e acho que o meu alerta aqui, a proposta de falar disso é para todos nós,
Cuidado pra gente não entrar nessa coisa de muita velocidade, de muito julgamento precipitado. Vai devagar. As coisas têm o seu tempo para acontecer. Cuidado para não ficar rabugento demais numa idade onde você deveria ainda estar absorvendo e aprendendo. Já diria um grande líder na qual eu tive a oportunidade de trabalhar, uma multinacional. Ele dizia sempre assim: gringo, vamos devagar porque temos muita pressa. Vamos devagar porque temos muita pressa. Gostei. Que é respeite o passo a passo. Muito né? bem. Boa. Acho que já Legal? temperei. Eu já temperei um monte aqui com as minhas histórias, hein? Desculpa, hoje Super contei temperado. muita história, mas eu tinha anotado esse tema porque me custa muito, cara. Às vezes eu vejo jovens se queimando, né? E se queimando muito cedo, porque estão adotando uma postura muito precoce de já sei tudo, Verdade. de já quero chegar lá e calma. Calma. O calma não significa fique no sofá parado. Significa faça as coisas no seu tempo, né? E vamos fazer as coisas com calma. Como é que é? Porque temos muita pressa. Temos muita É isso. É. Isso. Algum Você, ponto, Julião, turma? um ponto? Tem um amigo que ele, quando ele me escreve assim, eu demoro pra responder e tal, daí eu falo, não, tá corrido aqui, daí ele manda assim, ó, corre devagar, cara. Corre devagar. Corre. Isso, dá pra correr devagar também. Corre devagar. Imagina se numa maratona o cara der um sprint nos 3 primeiros quilômetros pra dar uma distanciada do pelotão. Esquece, 2 quilômetros depois ele acabou o fôlego dele. Então é isso, a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E a vida profissional certamente é uma maratona, né? Verdade. Isso aí. Muito Legal, bem, cara. senhores. Bacana. A gente... Eu queria fazer um tempero com daqui pra frente Manda. E pra aí? audiência. Principalmente pra audiência. Nós nos incluímos nisso, mas talvez para uns ou para outros, né? A gente tenha mais passado do que futuro, ou talvez um pouquinho mais de futuro do que passado, se for aos 120 anos, mas que vire uma reflexão para todos nós. Toda vez que você deparar com algo que te ofende, ou com algo que te tira do ponto de equilíbrio, antes de responder, pense assim: de que forma eu posso rebater algo, mas com um olhar de construção, com um olhar de melhoria, com um olhar de fazer do ser humano errante um ser humano melhor. Se todas as pessoas pudessem pensar antes de reagir, o mundo seria bem diferente. Justíssimo. Bom, o meu daqui pra frente vou pegar o que você falou, é aprender com Sir Paul McCartney. Né? E acho que é um aprendizado diário, que faz bem feito. Se você decidiu subir no palco, faça bem feito. Mas, puxa, faça com humildade. Né? Às vezes a gente também tem uma certa soberba, né? Por querer fazer tal. Poxa, o cara, aos 80 e poucos anos de idade, se esforça para falar português. Podia falar inglês o tempo inteiro, que ninguém ia ter o direito de meter o dedo na cara dele. O cara brinca com o público, o cara toca todos os instrumentos, ele vai lá, ele se coloca à disposição das pessoas, ele conversa com o público e, convenhamos, ele não deve fazer isso por dinheiro. Pô, o que ele já ganhou de dinheiro, de direitos autorais, de show, né, aos 80 anos, é prazer, mas o prazer precisa ser também para o outro. Né? Você subiu no palco, você vai entreter alguém nos palcos da vida, então faça isso para o outro também, com cuidado, e a velocidade pode fazer com que isso se atrapalhe. O show dele, por exemplo, não era um show que se arrastava, era um show dinâmico, mas ele não fez lá em 1h30, rapidinho, tchau, vamos nessa. Foi uma carreira construída, né, ao longo de 60 anos, então... E o carinho e humildade e a valorização que ele fez com toda a banda, com todas as pessoas que suportaram ele ao show, né? Aos ex-integrantes de Beatles, né? Exato, ele enalteceu todos eles, no vídeo aparecia... Muito nobre da parte dele. Muito. Um cara que é Sir, né? Tem um título super importante na cultura da Grã-Bretanha e tal. É isso, eu acho que essa questão de não queimar etapas também tem a ver com a consciência da humildade. Calma. Tenha calma. Isso aí. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Vamos nos despedir do pessoal e deixar eu até me logo. identifiquei muito, assim, porque vocês estavam falando de mim, né? Porque jovem aqui, né? Cara de pau. Eu vou aprender a respeitar vocês mais. Tá Pode certo, deixar. Boa. É justo. Obrigado, amigos. Muito obrigado. Obrigado, audiência. Até a próxima. E até o próximo episódio. Valeu.